Oi, então, enigmas e mistérios são coisas que eu sempre me interessei desde criança. Tentar achar resposta para perguntas misteriosas por algum motivo é algo que sempre me chamou muita atenção. Toda vez que eu pegava um livro ou assistia uma série de mistério, eu ficava muito mais concentrado e interessado do que qualquer outra coisa. E essa paixão aumentou mais ainda alguns anos depois. DNBHL, ou Não Acredite nas Mentiras Dele. Um enigma que ficou muito popular há alguns anos atrás quando o Cellbit fez uma sequência de vídeos resolvendo cada fase desse jogo. Um simples jogo de enigmas em que você tinha várias fases com um enigma diferente a ser decifrado em cada uma. As maneiras para decifrar esses enigmas eram completamente únicas e inesperadas. Ver o Cellbit quebrando a cabeça para chegar nas respostas, decodificando mensagens, analisando áudios e vídeos era muito divertido de assistir e eu ficava completamente preso naquilo. Os poucos vídeos que ele postou sobre esse enigma foram suficientes para que se tornasse um dos meus jogos favoritos, mesmo que até hoje eu nunca tenha jogado. Ver as resoluções dos enigmas era muito interessante, mas tem um único detalhe que eu nunca vi alguém falar sobre: a história do jogo. DNPHL possui inúmeras respostas diferentes, mas as primeiras sempre me chamaram a atenção. Da primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança. Baseado nessas primeiras frases, surgiu a simples pergunta que me fez gastar horas e horas pesquisando sobre essas respostas. Qual o significado dessas frases? E será que existe uma história por trás desse jogo? Até porque não acredite nas mentiras dele. Não acredite nas mentiras de quem? Então para isso eu fui atrás dessas respostas e hoje eu apresento a vocês a verdadeira história de DNBHL. Não acredite nas mentiras dele. Não Acredite nas Mentiras Dele é um jogo de enigmas, composto por 50 fases que tem um enigma diferente que precisa ser decifrado de inúmeras maneiras diferentes em cada uma delas. Para passar de fase, o jogador precisa encontrar a resposta certa, que pode ser desde uma simples frase até uma sequência aleatória de números. E se a resposta estiver certa, você passa para a próxima fase. Mas vamos focar no que nos interessa. Se cada fase é completamente desconectada uma da outra, onde está a história desse jogo? Antes de começar a jogar, a gente é recebido com uma tela de boas-vindas, que é um pouco estranho. Logo quando o jogo abre, ele recebe a gente com as frases: "Nós estávamos esperando por você, sua jornada começa agora. Nós te esperamos do outro lado. Boa sorte." Com exceção dessas frases daqui, que realmente só são frases de boas-vindas, as outras são um pouco estranhas. Um jogo costuma ter uma tela de boas-vindas, mas normalmente ela segue um padrão de só introduzir o jogador. Mas essa em específico não faz só isso. As outras duas frases são interessantes, já que "nós estávamos esperando por você" e "nós te esperamos do outro lado" não tem um sentido normal em um início de jogo. Elas só podem significar alguma coisa que a gente não sabe ainda, ou seja, tem algum significado escondido nelas que a gente vai ter que descobrir. Eu também tinha dito que as fases são separadas, mas não completamente. As respostas das fases variam muito, mas tem um padrão interessante que dá pra perceber logo no início do jogo. Depois de resolver os enigmas simples das primeiras fases, a sequência de resposta que é formada é: "Da primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança." A partir disso daqui, já dá pra perceber que tem uma história escondida nas respostas de cada fase. "Da primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança." Alguém que a gente não sabe quem é, provavelmente o protagonista dessa história, viu alguém ou alguma coisa que o protagonista chama de ele, em algum lugar quando ainda era bem novo. Não tem muito o que analisar aqui, mas uma coisa interessante de se perceber é que o ele dessa frase talvez seja o mesmo ele do nome do jogo. Não acredite nas mentiras dele. Mas antes de continuar, eu tenho que avisar uma coisa. Até o final dessa história vocês vão perceber que não existe nenhum nome atribuído a nenhum personagem. Ou seja, o jeito de identificar quem é quem aqui se baseia em ele ou o protagonista. Então, para facilitar a nossa vida, eu decidi atribuir um nome ao protagonista da história, que eu chamei de Henry, por nenhum motivo específico mesmo, só gosto desse nome. E pro ele eu decidi não botar nenhum nome específico, e vocês vão entender o motivo lá pra frente. Ele continua aparecendo nos meus sonhos, eu não consigo fugir dele agora. Ele está te observando, por favor me ajude. O mesmo ele continua aparecendo naquele lugar onde o Henry tinha encontrado ele, e agora a gente descobriu que esse lugar são os sonhos do protagonista. Além disso, parece que o protagonista está sendo perseguido de certa forma, mas de repente ele começa a observar a gente, e logo em seguida o protagonista pede ajuda pra gente também. Tá tudo meio confuso, mas calma que isso vai fazer sentido daqui a pouco. As próximas respostas são: "Eu estou assustado" e "Eu estou com medo." Ou seja, são mensagens que transmitem os sentimentos que o Henry estava sentindo quando estava sendo perseguido por aquele ele. Depois: "Eu preciso ir agora. Seja cuidadoso, meu amigo, e desista agora." Essa sequência de respostas é de verdade a primeira que não faz o menor sentido. Primeiro, o protagonista que antes estava pedindo ajuda pra gente, falando que a gente precisa ter cuidado, do nada muda o comportamento e fala pra gente desistir. Isso não faz muito sentido, a menos que quem esteja falando com a gente a partir de agora não seja mais o mesmo protagonista, mas sim o ele que talvez tenha conseguido pegar o protagonista e assumir o lugar dele. Bom, vamos recapitular o que a gente tem até aqui. Até agora o protagonista, o Henry, estava contando uma história diretamente pra gente, dizendo que viu ele pela primeira vez nos sonhos quando ainda era uma criança. Depois ele conta que continuou vendo esse mesmo ele nos sonhos, sendo perseguido por ele e pedindo nossa ajuda. O Henry decide ir embora e manda a gente ter cuidado, mas logo em seguida o ele assume o lugar do Henry, falando pra gente desistir. Bom, mas vamos continuar. Ou pelo menos a gente ia continuar. Depois do nível 13, que é onde a gente parou, as respostas param de seguir o padrão contando a história, e agora só são respostas aleatórias e completamente separadas, como Teia de Aranha, Budapeste e Hungria. Mas então, e agora? O nosso caminho acabou aqui? Na verdade não. Eu ainda estou aqui. É a resposta de outro nível mais à frente. O nosso protagonista ainda não tá morto ou completamente perdido. Uma parte dele ainda tá com a gente. A teoria de que o ele tinha tomado o lugar do protagonista se confirma com isso,
isso, já que as respostas começaram a não fazer sentido logo depois que ele falou pra gente desistir. Então, como foi dito pra gente desistir, essa história parecia que não seria mais contada, por isso as respostas não faziam mais sentido. Mas pra contar essa história, o Harry ainda tá de pé e a gente também. Mais algumas respostas aleatórias até pare e morra. Essa frase eu não acho que foi o Henry que disse, mas sim o ele. Percebendo que a gente ainda tava continuando e tentando descobrir essa história, ele voltou pra tentar impedir a gente de continuar, mas a gente não vai parar por aqui. É você, mamãe? E depois de muitas frases, tudo está perdido. O protagonista volta a tentar se comunicar com a gente ou com a mãe dele. E além disso, parece que por mais que ele tente se comunicar, tudo já tá perdido. Eu gosto de você, caminho errado e é tudo em vão, meu lord. Todas essas frases agora só reforçam o que foi dito anteriormente, que tudo já tá perdido, ou seja, que tudo já deu errado. Eu já sofri o suficiente, e essa é uma das últimas frases do protagonista que acompanhou a gente. Depois da longa jornada dele fugindo do ele, parece que o nosso protagonista já sofreu o suficiente e dessa vez ele desistiu, mas não sumiu ainda. Nós te esperamos no final. O Henry fala diretamente com a gente de novo, esperando a gente no que seria o fim disso tudo. Depois disso, as respostas continuam contando a história, mas funcionam quase que como palavra-chave. Minha mente é um tumor, me ajude a encontrá-la e a recessão da minha mente. Eu demorei para entender o que significavam essas duas, mas essas frases podem significar de fato os últimos vestígios do protagonista, dizendo que ele tá completamente perdido e que toda essa história foi como uma recessão, um retrocesso pra mente dele. E como o nosso protagonista se foi agora, é a partir daqui que a gente vai continuar essa história sozinho. 5 sonhos e morte da porta do diabo. A primeira provavelmente se refere aos 5 sonhos diferentes que o protagonista teve em que ele encontrou o ele, e a outra frase provavelmente é uma metáfora para a morte ou a desistência do protagonista depois dessa jornada. Foram muitas respostas diferentes e muita coisa, mas até agora a gente não respondeu a pergunta principal. Quem é o ele? A gente não sabe se é alguém ou alguma coisa para começar e de verdade eu não acho que se trate de alguém. Lembra que no começo do vídeo eu atribuí o nome de Henry, protagonista dessa história, mas não dei um nome pro ele? Eu fiz isso justamente porque eu acho que talvez o ele se trate de um pesadelo que vem perseguindo e atormentando o protagonista desde que ele era pequeno, e não uma pessoa em si. Mas as respostas ainda não acabaram. Por fim, a última resposta do enigma é: os 5 estão entre vocês. Mas por mais que essa seja a última resposta descoberta, essa história não termina aqui, e as respostas que a gente procura estão logo na nossa frente. Da primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança. Ele continuou aparecendo nos meus sonhos. Eu não podia escapar dele lá. Eu estava com muito medo e me odiava pelas coisas que eu não conseguia compreender. Eu decidi desistir e deixar tudo para trás. Eu tentei ser cuidadoso, mas ainda podia senti-lo me observando. Os pesadelos continuaram e eu sentia a necessidade de simplesmente parar isso e morrer. Foi aí que eles me encontraram. Eles prometeram tomar conta de mim. Eles se certificaram de que eu estava seguro e eles fizeram o pesadelo desaparecer. Eles colocaram sua confiança em mim e eu os prometi meu tempo em troca. Terminus está próximo. Minha busca pelos 5 ainda não está completa. As imperfeições humanas são a minha morte, mas me deram outra chance. Eu não vou decepcioná-los novamente. O prazo não será alterado. O relógio vai me guiar, me mostrará o caminho para os 5. Os 5 estarão preparados. Serão encontrados antes de sua chegada no dia final. É por aqui que eu acabo, e é aqui que a sua jornada continua mais adiante. Lembre-se do dia e da hora. Iremos nos encontrar quando o tempo certo chegar. A localização já foi escolhida. Tudo o que você precisa saber é quando me encontrar lá. Antes de partirmos para os nossos caminhos, por favor escreva o seguinte número: 5320. A sua jornada resolvendo enigmas não termina aqui, então não desista e siga em frente. Eu estarei te esperando lá, mas por enquanto tente fugir dele, assim como eu consegui, porque assim como pra mim, ele continua aparecendo nos seus sonhos. E lembre-se, não acredite nas mentiras dele. Por mais que esse vídeo tenha respondido a maioria das nossas perguntas, algumas ainda ficaram, como quem são os 5, o que aconteceu de fato nessa história e a principal pergunta que a gente viu desde o começo disso tudo: não acredite nas mentiras de quem? Eu passei horas pensando em diversas teorias que conseguissem responder essas perguntas, até que eu percebi uma coisa. Eu percebi que na verdade a intenção desse jogo talvez sempre foi nunca ser decifrado, ou seja, a ideia do criador desde o começo era criar uma história que não fosse possível de ser decifrada. Desde o começo de DNBHL não tem nenhum nome, nenhum personagem originalmente, tudo é muito abstrato e até no final da história não dá pra entender de fato o que aconteceu. Além disso, o jogo foi lançado em 2014, mas por volta de 2018, o criador do jogo deletou todos os posts oficiais sobre o jogo. Tanto é que se você pesquisar hoje em dia, você só vai achar vídeo de outras pessoas falando sobre o jogo. E ele deletou tudo quando a maioria das pessoas estavam muito próximas de passar as 50 fases do jogo. E com certeza isso não é coincidência. Eu acredito que desde o início o criador do jogo quis criar uma série de enigmas que dessem pistas da trajetória de um personagem, pistas do que poderia ser uma história. Mas todas essas dicas são muito abstratas. Como eu disse, em nenhum momento do jogo existe alguma coisa concreta, a não ser no final que a localização se refere à Austrália. Não existe nada falando
da missão do protagonista ou nada do antagonista dessa história, nem nada sobre as características dele. Ao menos não pelo criador original desse jogo. Eu não acredito que ele desenvolveu todas essas ideias abstratas à toa. Ele queria que cada um que jogasse desenvolvesse a história na própria visão, com as próprias teorias e com as próprias ideias sobre esse universo criado por ele. Ou seja, não existe de verdade uma única versão da história desse jogo. A minha teoria é que inúmeras histórias diferentes se passam no mesmo universo, contadas de diversas maneiras pelas infinitas pessoas que acompanharam o DNBHL, formando vários escritores diferentes dessa mesma história. E como é pra qualquer um, eu criei a minha versão da história, contando a trajetória de um homem chamado Henry que entra em contato com você através de enigmas, narrando uma história de fuga de um pesadelo que a gente também sofre, na qual a solução para escapar dele seja encontrar os 5 guardiões do sonho que eu mesmo incluí nessa história. Mas acima de tudo, você tem que se lembrar de duas coisas: os enigmas são o caminho certo, e principalmente, não acredite nas mentiras que ele conta, ou seja, nas visões que você tem em seus pesadelos. Porque talvez, assim como Henry, esses mesmos pesadelos te atormentam há muito tempo, desde a primeira vez que você viu ele nos seus sonhos, quando você era apenas uma criança. E é aqui que eu vou terminando esse vídeo. Deu um trabalho gigantesco pra fazer isso, então eu espero que você tenha gostado e se divertindo pelo menos um pouco com essa minha interpretação meio maluca sobre essa história. Não acredite nas mentiras dele, sempre foi um jogo que eu gostei muito, eu sempre quis falar sobre isso e inventar alguma coisa envolvendo ele. E eu de verdade prefiro inventar qualquer história sobre esse jogo, por mais maluca que ela seja, do que só pensar que o criador abandonou isso tudo por dinheiro ou qualquer outro motivo. Depois que eu vi que o jogo saiu do ar, eu fiquei bem triste e pensei até em desistir, mas ver os vídeos do Selbit resolvendo os enigmas me fez querer fazer isso de novo e bom, tá aqui. Muito obrigado pelo Vinícius que fez essa dublagem do vídeo e muito obrigado a você por ter me assistido até aqui. Toda semana tem vídeo novo, então se quiser me motivar a fazer mais vídeos diferentes como esse, se inscreve no canal e deixa o like, não custa nada pra você também. Mais uma vez eu espero realmente que você tenha gostado, eu sou o Light e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.